Leitura bíblica de hoje, nós vamos começar com uma ilustração. A fé de Elias no meio da tempestade. Havia um homem chamado Elias, um simples pescador que morava à beira de um grande lago. Todos da vila o conheciam por uma única razão: sua fé inabalável em Deus. Um dia, uma tempestade terrível se formou. Os ventos rugiram como feras, as ondas batiam violentamente nos barcos e o céu parecia desabar. Os vizinhos de Elias correram para fechar as portas e esconder-se, mas ele ficou parado diante ao lago, olhando o horizonte escuro. Um amigo gritou: Elias, você não está vendo o perigo? Vá se proteger. Elias respondeu calmamente: Eu confio em Deus. Ele está comigo tanto no sol quanto na tempestade. Naquela noite, o vento destruiu barcos, arrancou telhados e inundou metade da vila. A casa de Elias também foi atingida. O teto cedeu e ele perdeu quase tudo. Mas ao amanhecer, quando o sol rasgou as nuvens e o silêncio tomou conta da vila, Elias se ajoelhou sobre as madeiras molhadas e orou. Senhor, obrigado, porque ainda tenho vida, ainda tenho fé e ainda tenho Senhor. Enquanto os outros lamentavam o que havia perdido, Elias começou a ajudar quem estava ferido, dividiu o pouco de alimento que restou e encorajou os vizinhos com palavras de esperança. Dias depois, alguém perguntou: Como consegue agradecer em meio a tanta perda? Elias sorriu e disse: A tempestade mostrou o que o vento não pôde levar, a minha fé. Assim como Elias, quem confia em Deus não depende das circunstâncias para permanecer firme. A fé verdadeira não é a prova dos dias calmos, mas nas tempestades da alma. Deus não prometeu ausência de ventos, mas presença no meio deles. Como diz lá em Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Hoje, a leitura de hoje vai se encontrar em Mateus. O capítulo é o 14. Nós vamos ler do versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia que toda a região e lhes trouxeram os seus doentes e suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do manto, e todos os que nele tocaram foram curados. São muitas histórias aqui dentro de um mesmo texto que podem nos ajudar nos momentos em que o nosso barco está no meio do oceano e a gente não sabe o que fazer. Elias, um exemplo de fé
no texto, como explicado, e Pedro, um outro exemplo de fé, ao qual, no momento em que vemos que ele retira os olhos de Jesus, ele cai dentro do mar e começa a afundar. Aqui, os discípulos, eles já tinham visto tantos outros milagres de Jesus, mas quando Jesus se aproximou do barco, eles ficaram com medo. Normal, somos seres humanos. Os apóstolos são seres humanos, eram seres humanos, com seus medos, suas necessidades, seus anseios. Assim, hoje, como eu e você, é muito fácil duvidarmos quando estamos no meio do temporal. O oceano é tão extenso, é tão grande. A gente, quando está na praia, consegue andar um pouco, chegar até um certo lugar. Depois as ondas, elas começam a bater com tanta força que a gente vai para trás, recebendo um caixote atrás do outro. As ondas são fortes. Assim funcionam com os problemas da nossa vida. Batem com força. Batem a ponto de nos derrubar. Mas devemos fazer como Pedro. Pedro, enquanto mantinha os olhos dele fixos em Jesus, no Mestre, em Deus, ele não naufragou. O próprio texto, ele diz, versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde a ele, venha. Então Pedro saiu do barco, ele anda sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aqui o texto coloca uma condição no versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Quantas vezes estamos no meio da tempestade, as ondas batendo, o medo nos jogando de um lado para o outro. Estamos no meio da tempestade e olhamos os problemas, desviamos os nossos olhos e o nosso foco de quem realmente pode nos ajudar, nos proteger. Jesus, ele não disse que Pedro afundaria. Jesus se manteve no lugar onde ele estava e se manteve firme. Pedro é quem olhou, reparou nos ventos e ficou com medo. Ou seja, a confiança de Pedro não estava à sua frente em Cristo Jesus. A confiança de Pedro estava nele mesmo. Quando depositamos a nossa confiança em nós mesmos, em nossa força, nós vamos nos frustrar, nós vamos cair, nós vamos afundar. Mas Pedro, no mesmo tempo que ele olha à sua volta e vê os problemas, as dificuldades, o mar naufragando ele entende quem é o Senhor dele. E ele grita, no próprio versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus faz uma pergunta única para ele. Hoje, eu e você somos homens de pequena fé. Queremos ver milagres, queremos ver soluções, quando, na verdade, devemos manter os nossos olhos fixos e direcionados para Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se no dia de hoje
você olha para os lados e não vê saída, não vê solução, grite. Grite o mais alto que você puder. Senhor, salva-me! Grite o quanto antes. Porque Cristo Jesus imediatamente, Ele vai te salvar. É Ele quem vai te ajudar. As Escrituras servem como um manual para nossas vidas. Um manual para alicerçar a nossa fé, para nos mantermos firmadas e olhando para uma direção única, que é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras, elas apontam para Cristo Jesus. A salvação está em Cristo Jesus. Pedro entendeu que a salvação dele naquele momento era Cristo Jesus. E ele não hesitou em gritar: salva-me, Senhor. Ele poderia olhar para os amigos do barco e pedir que os amigos do barco ajudassem ele, salvassem ele. Mas ele pediu ajuda de quem realmente pode resolver, quem realmente pode nos retirar de toda a profundeza da onde a gente se colocou. Nosso coração é a habitação do Senhor Jesus. Aonde Jesus habita, não pode haver dúvida. Aonde Jesus habita, não pode haver medos. Aonde Jesus habita, a fé tem que ser maior do que as circunstâncias. Os problemas, eles nunca vão deixar de existir. Mas a diferença não é o problema. A diferença é quem vai me ajudar a sair do meu problema. Cristo Jesus hoje está aqui, de braços abertos para você, te recebendo, assim como ele disse para Pedro. Pedro, quando pergunta a ele: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus responde: venha. Jesus está te chamando. Quando ele diz lá em Mateus 11, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É o próprio Jesus que te faz o convite. Ele não diz que que a sua vida vai ser tranquila, que você não vai ter problemas. Mas ele te diz uma coisa, que ele nunca vai te abandonar, que ele sempre vai estar do seu lado, te ajudando. E mesmo que as ondas do problema, você enxergue os problemas e não esteja com seus olhos fixos em Jesus, grite por ele. Chame-o. Grite, Senhor, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Grite e chame o Senhor, que ele estenderá as mãos para te retirar de lá do fundo, da onde você está. E Jesus, ele quer que tenhamos coragem para entender que mesmo em meio às tempestades, é ele quem está junto a nós. É ele quem nos chama para sair da onde estamos, para estar com ele e ter uma vida diferenciada. Eu costumo dizer que quando Jesus entra na nossa vida, não tem como permanecermos da mesma forma. Não tem como permanecermos iguais. Jesus faz uma completa transformação em nossas vidas. Uma completa faxina. E quando Jesus ele faz essa faxina, ele coloca tudo para fora, aquilo que não é bom, e vai colocando coisas boas na nossa vida. Pessoas,
colocando almas para cuidarmos, para sermos cuidadas pelas almas também. Mas Jesus sempre estará conosco. Mesmo quando as circunstâncias e os problemas nos afundarem, mesmo que só reste só a pontinha do nariz para fora, é o único ponto que a gente está respirando. Jesus, ele tem o poder, ele tem a autoridade de retirar você do lamaçal ao qual você se encontra. Entregue o seu caminho para Jesus. É Ele quem vai te ajudar. Não tente fazer nada sozinho ou sozinha. Temos um Deus que fala por nós, que nos defende, que nos ama, que cuida de nós. A minha vida toda, o cuidado é de Jesus. Desde quando entreguei a minha vida para Ele, Ele vem consertado de forma extraordinária, colocando cada coisinha no lugar correto. Por mais que às vezes eu olhe e falo assim, não, Jesus, isso aqui eu quero deixar desse jeito. Jesus, com todo amor e carinho, Ele diz para mim, minha filha, não é desse jeito. É do jeito que eu quero para a sua vida. Entenda que o jeito de Jesus é melhor do que o meu e que o seu. Achamos que podemos colocar nossa vida em ordem. Mas quem tem a organização de tudo é o próprio Cristo Jesus. Se o seu barco hoje está balançando e você está sozinho, sozinha, não sabe o que fazer, olhe para Cristo Jesus. E se Ele chamá-lo ou chamá-la para andar sobre as águas, ande e mantenha os seus olhos fixos em Jesus. E mesmo que os seus olhos olhem para a tempestade e você caia dentro do mar, não se preocupe. Grite por Jesus. E Ele está aí, cuidando de você. Apenas mantenha-se firmado, firme em Cristo Jesus. Não deixe que as ondas e que o mar naufraguem o seu barco. Permita que Jesus Cristo seja o condutor da sua vida. E você vai ver a diferença que Cristo Jesus faz em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que, mesmo que o Senhor nos chame a andar sobre as águas, mesmo que a gente se distraia com o bater dos ventos, e que se a gente se distraia, Pai, com as ondas subindo e descendo, se permanecermos com os olhos fixos no Senhor, nós não naufragaremos. Mas se os nossos olhos, Pai, por alguma razão fraquejar e nos restar a dúvida e o medo por estarmos andando sobre as águas, contrariando a lógica, que a nossa fé, Senhor, seja suficiente para gritarmos o seu nome. Jesus, salva-me. Senhor, salva-me. Yeshua, salva-me. Clame por Jesus. É Ele quem cuida da minha e da sua vida. Jesus Cristo, mesmo que Ele não esteja no barco, Ele está com você. Ele está comigo. E se Ele nos chamar a alicerçar nossa fé andando sobre o mar, que os nossos olhos, Pai,
permaneçam firmes em Cristo. E mesmo que naufraguemos e o mar nos engula, nós vamos clamar por Jesus. Mestre, salva-me. Senhor, salva-me. Salva-me no dia de hoje, Pai, dos meus medos, das minhas incertezas. Aumente a minha fé. Que a minha fé seja inabalável e que os meus olhos continuem fixos e firmados em Cristo Jesus. Hoje eu oro e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.